Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você inscrito no nosso canal. Hoje nosso estudo vai ser da lição 13 da Escola Bíblica Dominical. Lição 13 da Escola Bíblica Dominical. O cativeiro de Judá. Nossa lição, a leitura bíblica em classe, segundo livro do Reis, capítulo 24, do versículo 18 ao 20, e segundo livro do Reis, do capítulo 25, do versículo 1 ao 10. O objetivo geral da nossa lição: sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. Os objetivos específicos são três. Primeiro, apontar os motivos da decadência de Judá. Segundo, revelar a teimosia do rei Zedequias. Terceiro, relatar a queda de Judá. Nossa lição está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, o declínio espiritual de Judá, com 3 subpontos. O segundo, a obstinação de Zedequias e sua queda, com 2 subpontos. O terceiro, Jerusalém é cercada e levada cativa, com 3 subpontos, e a conclusão da nossa lição. Nossa lição, sua leitura bíblica em classe, segundo livro do Reis, 24, 18 ao 20, e do capítulo 25, do 1 a 10. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente, dizer muito obrigado, curta os vídeos, comente, e se você achar que o canal é interessante, você indica o canal para mais alguém. E você também que tem assistido nossos vídeos e não é inscrito no canal, se inscreva, viu? Se inscreva, não fique só assistindo não, se inscreva para nos ajudar. Amém? Leitura bíblica em classe, segundo livro do Reis, capítulo 24, do versículo 18 ao 20. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Hamutal, filha de Jeremias, de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Segundo Reis, capítulo 25, do versículo 1 ao 18. E sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu e o rei e os alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou, e tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele, e os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com as 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas das grandes, igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Foram queimaram a casa do Senhor, a casa do rei, todas as grandes igualmente queimou, derrubaram o muro e acabaram com tudo, destruíram Jerusalém totalmente, tudo por conta de rebeldia do povo, tudo por conta de transgredir os mandamentos de Deus e não dar ouvido aos profetas. Nosso textuário vai dizer: porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o povo que mais nenhum remédio houve. Segundo as Crônicas 36:16. A ira de Deus foi tanta contra eles que não tinha mais remédio que pudesse salvá-los. Nossa verdade prática vai dizer: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas, é claro. Se eles fizeram uma escolha de não adorar o verdadeiro Deus e somente adorar os deuses falsos, o que aconteceu com ele? Tá vendo?
consequência das escolhas. Nosso primeiro ponto, a introdução vai dizer aí: a fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, filho do rei Josias, segundo as Crônicas 36:1, Jeoaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levado para a Babilônia em 606 a.C., segundo as Crônicas 36, versículo 5 e versículo 6, Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 599 a.C., segundo as Crônicas 36, versículo 9, versículo 10. E Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim, segundo as Crônicas 36, versículo 10 e 11. Nesta lição veremos Zedequias rebelando-se contra o rei de Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém, em 586 a.C. Veja como o povo, em vez de adorar o verdadeiro Deus, por conta disso foi levado cativo e a cidade foi toda derribada. Primeiro ponto vai falar o declínio espiritual de Judá. Primeiro subponto, as advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Jeremias capítulo 11, versículo 9 a 12, que vai dizer assim para nós: Disse-me mais o Senhor, uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém, tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a que eles queimaram incenso, e eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal. Veja, que nenhuma sorte livrarão do tempo do seu mal. Veja como estava a ira de Deus sobre o povo de Jerusalém. No versículo 11 ele vai dizer, né? Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Eles iam clamar a Deus, e Deus não ia ouvir a eles, por conta de transgredir os mandamentos do Senhor e não dar ouvido aos profetas. Aí vai dizer, todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado da idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus, já estava ultrapassando. Deus já tinha suportado até um certo tempo, mas agora não estava suportando mais. Por isso que usou a Babilônia para castigar o povo. Segundo subponto, vai falar previsão dos acontecimentos que levaram a Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. Jeremias capítulo 1, do versículo 1 a 3. No tempo desse grande profeta havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Veja, havia uma confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. O povo estava com indecisão. Por isso, precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Tem que haver um discernimento de quando realmente Deus está falando e quando não é. E nessa época o povo estava indeciso, não sabia quem era verdadeiramente Deus e quem não era. Estava indeciso. Ao advertir o povo sobre os pseudos profetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. Jeremias capítulo 23, do versículo 16 ao 17, que vai dizer assim para nós, Jeremias 23, versículo 16 e 17, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras do profeta que entre vós profetizam. Ensina-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Veja, ensinam vaidade do seu coração e não falam uma palavra que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor diz, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Está vendo? Qualquer um que anda com os propósitos do seu coração, de ouvir a verdadeira palavra. Terceiro, motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Veja, a liderança era os primeiros a desobedecer a Deus. Tudo obstinado a não obedecer a Deus e adorar os deuses falsos, só envolvido com a idolatria.
Tá vendo? Só envolvido com idolatria. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, entre eles Miqueias. Miqueias capítulo 3, versículo 9 a 11. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus, derramaram sangue inocente, segundo as Crônicas, capítulo 24, versículo 17 ao 22. Até sangue de inocente eles derramaram, fazendo sacrifício de inocente aos deuses, né, falsos. Cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social. Abacuque capítulo 1, versículo 2 a 4. Não observaram o descanso sabático, que ainda mataram muitos dos seus profetas. Mateus capítulo 23, versículo 35. Até a transgressão deles eram tantas, que eles não davam ouvido a Deus e até os profetas ele matavam. A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidade de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Veja, eles receberam avisos, muitos avisos e oportunidade de se arrepender dos pecados dele, mas não deram ouvido. Preferiram apostatar de Deus, se afastar de Deus e se envolver só com os deuses pagãos. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração. Romanos capítulo 20, versículo 21. Para que o temor a Deus nos previna de toda apostasia. Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17. Andar com ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. É claro, tem que andar com Deus, que é ele que vai nos ajudar a tirar os atrapalhos da vida cristã. Mas aqui o povo de Jerusalém não estava nem aí para Deus. Pelo contrário, receberam aviso, receberam oportunidade, mas não quiseram adorar o verdadeiro Deus. Apostataram, se envolveram só com os deuses falsos, só envolvidos só com idolatria, com coisas abomináveis, né, com injustiças e tudo mais. Segundo ponto, a obstinação de Zedequias e sua queda, a teimosia de Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e, por sua própria conta, resolveu não dar ouvido à voz do profeta. Jeremias capítulo 38, do versículo 14 ao 28. Veja, ele não deu ouvido ao profeta Jeremias. Resolveu, né, ficar do jeito que estava. Você vai dizer, por sua conta, resolveu não dar ouvido à voz do profeta. Né? Não observou como estava o povo. E nele mesmo, que ele também está envolvido com coisa errada, em vez de observar como o povo está, para tentar resolver aquela situação, não. Pelo contrário, não deu ouvido ao profeta. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou matá-lo, submisso aos seus caprichos. Tá vendo? Até tentou matá-lo e deixar ele submisso aos seus caprichos, mas Jeremias era um homem de Deus. Né? Não se dobrou perante o rei e não fez aquilo que o rei queria, e não falou aquilo que o rei queria ouvir, falou a verdade. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper, tá vendo? Não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 38, versículo 17 e versículo 18. Jeremias 38, versículo 17 e versículo 18. Veja que ele falou só a verdade, não falou aquilo que o rei estava querendo ouvir palavra bonita, mas ele não falou, ele falou a verdade. Aí diz aí: então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos dele. Veja, se ele, né, ouvisse a voz do profeta e se entregasse aos caldeus e aos babilônios, ele não seria morto. Ele ia viver, e a cidade não seria destruída, nem não seria queimada, porque que era para ele dar ouvido ao profeta, mas ele não deu. Ele fez justamente o que ele queria. E está errado, era para ele ter dado ouvido ao profeta, que ele tanto ia salvar ele, o povo, a cidade e a alma dele. Mas não, ele não deu ouvido, ele só fez aquilo que ele queria fazer. O segundo subponto vai falar: surdos ao ouvido do Senhor. Surdos aos avisos dos profetas. Jeremias advertiu o rei Zedequias, dizendo que caso se rendesse a Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia, o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Jeremias capítulo 39, versículo 1. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram.
Tá vendo? O exército de Babilônia cercou. Por quê? Porque ele não deu ouvido ao profeta, que era para ele se entregar. Jeremias advertiu o rei Zedequias dizendo: caso ele se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Se ele se entregasse à Babilônia, a integridade, a vida dele seria preservada, tanto dele como dos familiares dele e da cidade. Mas ele não se entregou, não deu ouvido a Jeremias. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações, que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Jeremias, capítulo 7, e o versículo 4. Veja, ele achava que não ia ser aniquilado, né, por conta da religiosidade dele, confiante demais, mas foi o que aconteceu o contrário. Aí, Jeremias capítulo 7, versículo 4. Não vos enfieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Tá vendo? E a religiosidade dele, ele achava que não ia acontecer nada, que a integridade dele ia ser preservada, mas não foi, e que a cidade também ia ser preservada, tanto ele como o povo, mas não foi. Veja o que a lição diz. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações, que nem pensavam da hipótese de serem quase aniquilados. Eles achavam que não aconteceria nada com eles, mas só que aconteceu, né? Aconteceu. O rei foi preso e foi levado cativo, tanto ele como a nação. Aí, o terceiro ponto vai falar: Jerusalém é cercada e levada cativa. Primeiro subponto: a destruição da cidade santa e do templo. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Veja, a cidade foi toda cercada, ninguém nem entrava e nem saía. Os viveiros estocados foram sendo rapidamente consumidos e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento. Veja, tudo que eles tocaram para comer foram rapidamente se acabaram rapidamente. E os animais foram abatidos para servir como alimentos. Até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Lamentações capítulo 4, do versículo 1 a 6. Foi nesse momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erguido há 38 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Veja, a pobreza era tanta, não tinha mais alimento, os animais já tinham sido sacrificados, eles abriram uma brecha no muro, invadiram a cidade, saquearam o templo sagrado foi saqueado, né, destruído e queimado. Eles achavam que isso não ia acontecer, mas aconteceu. O templo foi levantado, tinha se levantado 38 anos atrás, mas agora tinha sido destruído. A glória do Senhor se foi, porque eles achavam que enquanto o templo tivesse erguido, nada de mal aconteceria a eles. Eles achavam isso, mas foi o contrário. O segundo subponto vai dizer: a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. Lamentações capítulo 4, versículo 3 até o versículo 10. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Veja, a fome foi tanta que as mães sacrificavam seus filhos, cozinhavam eles e serviam como alimento. Veja como ficou a situação do povo de Jerusalém. Veja que situação deplorável, de as próprias mães cozinharem os próprios filhos. Até os sacerdotes perderam as esperanças, e as virgens ficavam assentadas, sem força, à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome, e ninguém podia saciá-las. Veja, ninguém podia saciá-las. Tudo por conta de quê? De rebeldia. Porque se o rei tivesse se entregue, tivesse se entregado a quem? A Babilônia, nada disso teria acontecido. Se ele tivesse se rendido, nada disso teria acontecido. Ele ia ser preso, o povo ia ser levado cativo, mas não ia haver esse massacre que aconteceu. Pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo de sede, as mães matando os próprios filhos. Tudo isso aconteceu por conta de rebeldia. Aí, o terceiro subponto vai falar: a esperança profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza.
Mas, mesmo assim, não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. É isso. Diante das nossas dificuldades, nossos enfrentamentos, nós devemos ter o quê? Fé. Fé que aquilo em algum momento vai passar. O povo aqui ele não estava com fé em Deus, no Deus verdadeiro. Estava com a fé nos deuses falsos. E além de tudo, o rei foi advertido a se render para que a vida dele fosse poupada e a vida do povo. Mas ele não se rendeu. Ele achou que a religiosidade dele ia salvar ele daquilo tudo, mas não salvou. Né? E não, então, nós devemos, diante das nossas dificuldades, nós devemos ter fé em Jesus, que ele pode mudar o nosso quadro. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Ele é a nossa esperança. Por mais que as coisas estiverem difíceis, mas Cristo é a nossa esperança. Nós devemos sempre estar com a fé e a esperança nele. Para concluir a nossa lição, vai dizer: a experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com seu povo. Elas não têm fim. Novas são a cada manhã. Lamentações capítulo 3, verso 23. Eles voltaram para a terra prometida, mas não da mesma forma que era antes. Não com aquela toda pomposidade que eles tinham quando o templo estava de pé. Voltaram de uma forma totalmente diferente. Né? Nós temos que agradecer a Deus por mais um trimestre que encerrou, que esse trimestre foi um trimestre muito abençoado, as lições foram todas boas, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções do ensinamento divino no período dos reis de Israel. Né? Mais um trimestre que se encerra e já vamos entrar para o quarto trimestre, que Deus possa usar os seus servos e que nós possamos ter mais lições abençoadas como essa, e que esses exemplos que foram deixados para nós na Bíblia sirvam de lições para nós não cometermos os mesmos erros que o povo tanto de Israel como de Judá cometeram, se afastando do verdadeiro Deus e pagando um preço muito alto por causa das suas escolhas. Amém?